Bom, eu prometi que ia gravar um vídeo para vocês e já aviso que esse não é um vídeo para causar polêmica, mas um vídeo de posicionamento que eu me senti no dever de fazer e trazer aqui para vocês. Como vocês sabem, né, eu sou psicóloga, eu sou ativista aí da saúde da mulher de forma geral, em especial a saúde mental. Por conta da minha atuação, tenho centenas, milhares de alunos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, alunas psicólogas, estudantes de psicologia que cuidam da saúde mental perinatal. E por isso eu me senti no dever de falar sobre um tema que veio ficando muito polêmico aqui dentro da minha rede social. Há algum tempo atrás, alguns dias, né, atrás, eu fiz uma postagem escrita mesmo, falando sobre o caso da Chantal de violência obstétrica. E aí eu estava falando nessa postagem sobre o julgamento, né? O julgamento onde essa mulher saiu perdendo, porque o médico que cometeu diversas violências obstétricas foi apontado como inocente, como se ele não tivesse feito nada demais. E aí eu não vou entrar muito aí nesse caso, porque eu vou falar da repercussão dessa postagem e do meu posicionamento, tá? Mas em resumo ali, né, esse médico cometeu episiotomia, cristelé, xingou essa mulher, enfim, falou com barbaridades, pressionou essa mulher durante o parto. Ela é uma pessoa famosa e ainda assim ele foi julgado como inocente. E aí eu fui falar disso na postagem, uma postagem escrita para a comunidade de psicólogos e psicólogas que me acompanham. E de uma semana ou 2 semanas para cá, essa postagem, não sei o que aconteceu, que começou a vir um monte de comentários, né, de mulheres falando que sofreram violências também no parto, e uma outra pessoa dizendo que não, que aquilo não foi violência, que teve gente falando que foi mimimi, né, que antigamente não tinha nada disso, que as mulheres eram mais fortes, que as mulheres de hoje deveriam deixar a função de ter filhos para as mulheres de antigamente, que as mulheres de antigamente eram mais fortes. E aí também veio um outro grupo de pessoas, né, lógico que em menor escala, porque a maioria são mulheres ali contando suas experiências ruins, mas em menor escala, dizendo que a episiotomia não é uma violência. Então, criou muita confusão no sentido de não compreensão mesmo de parte da população, né, que está aqui. A episiotomia é violência ou não é violência, né? Tem algum momento que a gente deve aceitar a episiotomia e por isso eu resolvi fazer esse vídeo para vocês. O último argumento que eu recebi nessa postagem foi o seguinte, e gente, ó, são tantas camadas intensas que eu anotei coisas para falar para vocês aqui e porque eu não queria deixar passar nada, tá? O último argumento foi: você não é médica. Deixa esse tema para médicos, né? E aí eu vou entrar na primeira camada deste tema, deste assunto, que é, de fato, eu não sou médica, eu sou psicóloga, né? Quem não me conhece, prazer, Luzia, psicóloga da obstetrícia, mas o argumento "você não é médica", eu acredito que é um argumento muito falho. E eu tô falando para você que é psicólogo e tá aqui comigo, não aceitar esse argumento. Então não aceite esse argumento. Porque você não é médica não quer dizer que você não consegue estudar no sentido de buscar evidência científica. Ter um diploma, estar inscrito num conselho, não garante boa atuação. Isso pode acontecer também com a gente. Então, eu sou psicóloga, né? Tenho uma graduação, tenho pós-graduações em instituições famosas, conhecidas, e mesmo assim, se eu falo uma bobagem na internet sobre a psicologia, qualquer pessoa tem o direito de entrar na internet, buscar as evidências e me questionar e falar assim: Luzia, você está falando uma coisa que está errada. Você está falando, por exemplo, que constelação familiar cura trauma, e eu olhei aqui na internet, olhei aqui nas bases de dados científicas, como a PubMed, Cochrane, fiz um bom filtro, li os artigos, e aqui está dizendo que não, que isso não é padrão ouro, que não cura nada, que é danoso em alguns aspectos. E eu, como psicóloga, preciso aceitar.
Porque o meu diploma não me confere garantia de estar certa. Então, a primeira camada que eu queria trazer para vocês é essa. Não aceitem esse argumento. E mais, não seja a pessoa que dá esse argumento. Então, se você tem alguma prática desatualizada, como eu dei o exemplo aqui claramente da constelação dentro da psicologia, tá? E alguém te questiona e fala assim, olha, mas eu busquei nas bases de dados científicos, eu filtrei, eu vi as evidências de que isso não é bom, de que isso não funciona. Não pegue o seu título de psicóloga e coloque na frente do seu rosto, dizendo que você está certa. Então, antes de mim, vem meu diploma. Isso não é verdade. Então, primeiríssima camada que eu queria tratar desse vídeo é essa. Eu viro aqui a minha folha agora para falar de outros aspectos, né? Na medicina existe vamos dizer assim, não um juramento, né? Mas é um princípio, que é o princípio de não maleficência. Então, esse princípio vem lá de Hipócrates, que diz o seguinte: primeiro, não fazer mal. Primeiro, não faça mal. Esse é o princípio da não maleficência. Isso é o que rege a ética profissional. Primeiro, preste atenção, não faça mal. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso no tema episiotomia, que é o tema que eu vim falar com vocês, né? Alguns profissionais, como o último que me deu um argumento, o último até eu gravar esse vídeo, vão surgir outros ali, né? Me deu o argumento de, olha, você não é médica, não fale sobre isso, porque a episiotomia ela não é uma violência obstétrica e tem casos que ela salva vidas. Bom, eu refleti sobre isso como uma boa profissional baseada em evidências, porque as evidências estão disponíveis para quem quer e não apenas para quem porta o diploma X ou Y, tá? Então, eu refleti sobre isso e eu resolvi fazer uma busca de dados. Olha que coisa interessante, né? E a resposta que eu dei imediata para essa pessoa, antes mesmo da busca de dados, foi o seguinte: olha, mas não é porque a faculdade ensina que tá certo. E eu digo isso em qualquer área da saúde. Nós, psicólogos, aprendemos um monte de coisas na faculdade que não são boas e não funcionam. Mas a gente aprende e a gente tem o dever ético de olhar para essas coisas e decidir: isso aqui realmente funciona? O meu paciente vai gastar dinheiro na minha consulta para eu levar algo que não funciona para ele? Isso é ético? Então, eu respondi isso, mas ao chegar no escritório, onde estou neste exato momento, eu resolvi fazer uma busca, né, de dados. Resolvi fazer uma busca de artigos. E olha que interessante. Busquei em alguns bancos de dados, né, a PubMed, a Cochrane, enfim, nos mais conhecidos, e principalmente na Cochrane, porque a Cochrane ela tem uma seleção muito maior, a PubMed ela indexa ali muitos artigos que não são bons. Então, além de todos os filtros, a gente vai precisar abrir os artigos e ler a qualidade desses artigos, e a gente vai ver que vários são ruins, né? Mas também é um bom indexador de forma geral. Mas o Cochrane a gente sabe que é o creme de la creme, né? Então, principalmente lá no Cochrane, eu fui buscar. E olha que curiosidade, eu não encontrei um único artigo falando sobre os benefícios da episiotomia com qualquer desfecho que seja. Então, não encontrei nenhum artigo dizendo a episiotomia previne paralisia cerebral, ou a episiotomia, se feita quando uma baixa progressão do parto, previne hipóxia. Não existia nenhum artigo dentro dos filtros adequados, porque quando a gente vai pesquisar, a gente tem que saber que tipo de pergunta, que tipo de pesquisa responde a minha dúvida. Não adianta eu colocar lá uma revisão, né? A revisão não me serve de nada. Eu precisava fazer uma pesquisa adequada. Então, fazendo uma pesquisa adequada, nenhum único artigo
apareceu no Cochrane, me mostrando evidências da episiotomia. Ah, Luzia, mas eu sempre fiz, eu aprendi na faculdade e isso funciona. Eu vi que salvou a vida de um bebê fazer episiotomia, né? E aí a gente vai para uma outra camada aqui, que serve para você que é psicólogo também, você que é médico, que é psicólogo, que é enfermeira, qualquer um de nós da área da saúde. Como que deve funcionar as coisas na saúde, né? Primeiro, você precisa ter uma formação e um registro. Então, isso é o básico, você já sabe. Mas uma formação e um registro não me confere garantia de que eu estou fazendo as coisas da forma adequada, como a gente já conversou, tá? Segundo, você deve basear a sua prática no que é apontado como melhor caminho para melhores desfechos para o seu paciente. Então, se eu tenho o caminho A e tenho um caminho B, e eu sei que o caminho A ele aponta melhores desfechos para o meu paciente, logo eu tenho que me dedicar a aprender o caminho A, porque ele oferece melhores desfechos para o meu paciente, tá? Desfechos relevantes. Então, o que é um desfecho relevante, por exemplo, no parto? A saúde da mãe e do bebê, né? Então, se num parto, por exemplo, se a episiotomia tivesse, né, uma taxa de melhores desfechos comparado a nada, né, a placebo, a nada em relação à hipóxia, em relação à paralisia cerebral, em relação a sangramento materno ou qualquer coisa do tipo, obviamente não estaríamos fazendo esse vídeo com nenhum tipo de discussão, tá? Mas não encontrei nenhum artigo relacionado a melhores desfechos, né? E aí, quando a gente vai falar de evidência científica, a gente vai falar daqueles 3 pilares básicos, que é a gente vai basear o nosso trabalho no que tem melhor evidência, com a combinação das habilidades do profissional, né? E em terceiro ali também, mas não menos importante, a preferência do paciente. Ponto. Isso basear o nosso trabalho em evidências, é um trabalho humanizado, né? Então eu preciso ter evidências, preciso ter prática. Opa, prática aí, ó. Então eu preciso estudar. Se eu faço episiotomia em todo mundo porque eu não consigo conduzir o parto de um outro jeito, eu preciso estudar mais, tá? E a preferência do paciente em relação a algum tratamento. Então, às vezes, o paciente, por exemplo, vai preferir uma cesárea eletiva. E tá tudo bem. Mesmo explicando para esse paciente as evidências e tudo, esse paciente prefere a cesárea, né? Mas, aí eu comecei a pensar, o medo do profissional desatualizado é chegar, olhar para o outro e ver que o outro estudou mais no sentido de buscou mais evidências do que a gente, não estudou mais de sabe fazer, né? Obviamente, nós aqui, né, quem não for médico, enfim, não sabemos conduzir um parto ou fazer uma episiotomia, graças a Deus não sabemos fazer uma episiotomia, né? Não era nem para eles saberem, mas não sabemos e nem devemos saber, porque não é o nosso papel. Só que é o nosso dever, sim, conhecer das evidências quanto a isso, enquanto profissionais da saúde mental. Então, o que a gente vai chamar aqui de evidência, né? Algo que tem uma prova relevante, concreta, com base em vários estudos, com uma amostra grande, estudos controlados, né? Enfim, de que um desfecho X é melhor do que o Y. Luzia, mas você não encontrou isso. É verdade. E aí que tá o pulo do gato. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Quando eu não encontro, e eu não encontrei falando que a episiotomia é melhor do que nada, para nenhum desfecho. Então, entre episiotomia e nenhuma intervenção, a episiotomia seria melhor para algum desfecho? Não encontrei nenhum artigo desse, tá? Nenhum estudo desse. Quando eu não encontro, eu não devo usar. Tá aí o pulo do gato para você também, psicólogo. Se eu não encontro, eu não devo usar. Porque eu não ter evidência, veja, uma coisa eu não tenho evidência, outra coisa, eu tenho evidência de que não funciona.
tá? Eu tenho evidência de que não funciona, tá muito claro na cabeça de todos vocês. Olha, tem lá um artigo dizendo que não funciona. Mas quando eu não encontro artigos de qualidade, controlados, né, sobre um tema X, de que aquilo funciona, eu não devo colocar na minha prática. Sabe por que eu não devo colocar na minha prática? Porque, primeiro, não fazer mal. E aí vocês precisam entender isso. Na psicologia, a mesma coisa, tá? Ah, Luzia, mas surgiu um tratamento novo. Esse tratamento ainda não tem evidência, mas as pessoas estão dizendo que é muito bom. As pessoas gostam. Tal profissional está aplicando e está dizendo que é legal. Então eu vou aplicar também. Opa, não. Primeiro a gente vai ver se tem evidência. Mas por quê? Por que eu não posso testar? Porque eu sairia na frente. Teoricamente, eu seria um profissional mais atualizado, eu sairia na frente. Porque o seu paciente não é teste. O seu paciente, ele não é teste. Dentro da psicologia, dentro da medicina, em canto nenhum. Ah, é suplementação não sei o que na nutrição, né? Parece ser boa quando meus pacientes tomam. Parece que não sei o que, mas eu não tenho evidências. O dinheiro do seu paciente não é lixo, porque é caro suplementação, tá? Seu paciente não é teste. Vá no que está certo. Vá no que está comprovado. A mesma coisa dentro da psicologia. Ah, Luzia, mas não tem nenhum artigo dizendo, nenhum artigo bom, nenhuma evidência. Eu não vou parar de usar artigo, porque de repente vocês vão achar um monte de artigo aí ruim, né? Mas não tem nenhuma evidência de que a constelação familiar é boa. Mas na minha prática funciona. Não é para usar. Ponto final. É assim que funciona, gente. Escolher uma área da saúde é precisar se submeter ao que funciona. Porque o nosso paciente, ele não merece gastar tempo, dinheiro, esperança no funcionamento de uma coisa que eu tô aplicando sem nenhuma comprovação do que aquilo funciona. E aí, quando a gente vai falar da episiotomia e de outras manobras, a gente vai falar de coisas que não tem comprovação de um desfecho positivo, continua se fazendo, mas existem várias comprovações de desfecho negativo, como infecção, maior sangramento, problemas na relação sexual posteriormente, problemas na autoestima, traumas. Para que eu vou usar uma coisa que, apesar de ser comum, apesar de ser ensinado, não tem evidências de desfechos positivos? Não existem essas evidências, tá? Sabendo que tem desfechos negativos. E aquela premissa, primeiro não fazer mal, eu coloquei aonde? Eu levei para que lugar? E aí esse vídeo não é sobre só episiotomia, é sobre decisão clínica. Então você que está aqui, que provavelmente é psicólogo e está me acompanhando, porque aqui é um perfil para psicólogos, né? Saiba que o que você aprendeu na faculdade não necessariamente condiz com a realidade, com a verdade, não necessariamente condiz com o que de fato é comprovado, que muitas vezes o que você está aprendendo de forma teórica não funciona. Muitas vezes você está vendo ali um monte de coisas que não funcionam e você continua repercutindo isso dentro do seu consultório. E eu vou falar a mesma coisa que eu falaria para quem me falou, né? Sobre, a episiotomia funciona e blá blá blá, você não devia falar. Cuidado, o teu paciente não é teste, tá? O períneo das mulheres, no caso da episiotomia, eles não são testes. Vou fazer aqui. Existem muitos recursos bons e necessários, às vezes, no parto. A indução, né? As pessoas pensam que o fórceps é proscrito, mas não é. Existem evidências de que ele realmente pode ser necessário. O vácuo, o kiwi, né? Que tem ali uma função muito parecida com o fórceps. Então, pode acontecer de precisar. A episiotomia não tem evidências. Então, para você, de qualquer área da saúde, esse vídeo é para você realmente repensar, e esse é o meu posicionamento, porque tá ficando um tema chato, e eu queria fazer um vídeo final falando de tudo. Mas antes de encerrar, eu queria te trazer aqui uma reflexão, né? Você quer ser qual profissional?
o profissional que aprende uma coisa na faculdade ou em qualquer lugar e leva aquilo como uma verdade absoluta, mesmo estando errado muitas vezes, e quando as pessoas te questionam, você levanta o teu diploma e fala assim, eu aprendi, eu sou psicóloga, eu sou nutricionista, eu sou médico, eu sou isso, eu sou aquilo? Ou você quer ser o profissional que aceita estudar mais, que aceita aprender mais, que se forma com pessoas preocupadas de fato em te ensinar a verdade, as evidências científicas e que vai despontar na carreira por ser um bom profissional e não ser mais um profissional que está testando as pessoas por aí. Fica a reflexão para você. Um beijo.